Na reta final que a gente está estudando sobre cristologia, é a hora de estudar heresias, e aqui está o eutiquianismo. O primeiro que a gente viu foi o docetismo, o segundo que a gente viu foi o arianismo, agora o eutiquianismo, tá? O eutiquianismo foi definido por Eutiques, monge de Constantinopla. Você viu? Aquele lá era bispo de Alexandria. Esse aqui é monge, é só o pessoal da religião mesmo, sabe? De gente que tem uma piedade. Eles erraram querendo acertar. Agora, o problema do herege é que ele não erra sozinho. Ele erra e leva a turma com ele. Ele não admitia que o corpo humano de Jesus fosse o corpo de Deus. Pelo contrário, o corpo humano foi transformado em divino após o nascimento. Com isso ele dizia que Maria era a mãe de Deus. Palavra que se usava era uma palavra grega, Theotokos, portadora de Deus. Assim, a natureza divina de Cristo fundiu-se com a humana e deu origem a uma terceira criatura. Esse ensino foi considerado blasfemo. Parece inteligente, difícil de você entender qual que é a heresia aqui. Por quê? Ario, ele valorizava a natureza humana de Jesus. Eutiques valorizava a natureza divina de Jesus. E qual que é o problema aqui? O problema é que ele diz que o divino pegou e absorveu o humano. Sabe a esponja que absorve a água? O divino veio e absorveu o humano. Jesus, ele não era plenamente humano, ele era Deus, muito mais Deus do que homem. E Jesus não tinha duas naturezas assim, separadas uma da outra. De acordo com Eutiques, a natureza de Jesus, ela se fundiu, tá? Fusão. Pensa na fusão. Que nem quando você coloca café na água. O que acontece? Você não sabe dizer se a água está no café ou se o café está na água, porque vira uma coisa só. Aí diz que Jesus virou uma espécie de café divino. Sabe café divino? Café com leite. Se você colocar mais café, fica escuro. Se colocar mais leite, fica claro. Aí colocou mais leite, ficou mais claro, ficou mais divino. Estava desproporcional. Muito divino e pouco humano. Isso no nascimento de Jesus. E ele ensinava isso. Agora você imagina um homem ensinando isso com um hábito. Ele era monge. Com aquele discurso piedoso, com aquela cara de dó, sabe? Com aquele ar de sabedoria. E você considerava ele seu mestre em Constantinopla. Como você vai descobrir que isso é uma heresia? Porque ele valorizava muito a divindade de Jesus. E aí começou a doutrina da Mariolatria. Olha aqui a Maria, ó. Ela era Theotokos, portadora de Deus. Ela gerou o corpo divino de Jesus. Olha a heresia aí. Sabe aquele corpo que até agora ele está falando que é o corpo humano de Jesus? Ele era o corpo divino de Jesus. Divino. Se é o corpo divino, só se Maria tivesse divinizada. Aí já está definindo a divindade de Maria. Ó, a dupla. Maria Theotokos, portadora de Deus. E Jesus, filho de Deus, que foi portado por Maria. Aqui está o germe da heresia católica, que vai levantar Maria para ela ser a quarta pessoa da Trindade, que é o que está se ensinando hoje, tá bem? Você pode ver os novos quadros da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pomba, aí aparece Maria e Jesus. Observa ao lado que está Maria e Deus no centro. Maria agora é a quarta pessoa da Trindade. Ela está fazendo parte do conselho divino. E não existe salvação sem Maria, de acordo com a Mariologia e a Mariolatria. Começou lá atrás, ó. Camarada era um monge. Quem é que vai descobrir? E qual que é o outro problema? Jesus era uma espécie de café com leite, uma natureza misturada com a outra, e Jesus ele era uma espécie de terceira criatura. Terceira criatura é um ser híbrido. É um ser híbrido. Aí você fala, o que é um ser híbrido? É um ser misturado. Ah, mas aonde que tem essa heresia? Essa heresia, ela tem tanto nas lendas judaicas, quanto nos mitos gregos também. As lendas judaicas diziam que os anjos vieram e coabitaram com as mulheres, e nasceram seres gigantes que eram homens híbridos, com natureza de anjo e natureza de homem. No dilúvio, morreram todos. E o que esses gigantes se transformaram? Em demônios. Isso aí são as lendas judaicas.
E entre os gregos? Entre os gregos a mesma coisa, os deuses vinham, copulavam com as mulheres e tinham seres semidivinos, os heróis. Quando você abraça uma heresia do tipo essa daí, a divindade absorveu a natureza humana de Jesus e ele virou um ser híbrido, você está dizendo que ele veio parecido com os anjos que caíram e coabitaram com as mulheres, ou com os deuses que vieram e coabitaram com as mortais. Um ser híbrido. Ele não é nem Deus, nem homem. Ele é uma terceira criatura. Um demônio. É um demônio. Como que você vai descobrir isso aí? Só pela graça de Deus e você parando para estudar e analisar. Vai ter que analisar e pensar muito, meus irmãos. Porque essas aí são as heresias antigas. Só que elas voltaram, essas heresias. Elas voltaram. Agora tem Cristo para tudo quanto é gosto, sabor, tamanho e preferência que você possa imaginar. Tem Cristo roqueiro, tem Cristo surfista, tem Cristo asiático, tem Cristo gay, tem Cristo tradicional, tem Cristo de tudo quanto é jeito. Cristo que é super pentecostal, tem Cristo popstar, tem Cristo xiita, tem Cristo de tudo quanto é jeito, do tamanho que você possa imaginar. O pessoal não para mais. Eles pegam as escrituras e tiram um texto do contexto, torcem e entregam para o povo. E o povo que não estuda, ou o povo que não valoriza o estudo, abraça o Cristo do jeito que vai, do jeito que vem. É por isso que os reformadores, eles colocaram o seguinte: os reformadores são aqueles que reformaram a igreja. Porque quando os reformadores surgiram lá na Idade Média, século XVI, heresia tinha mais do que oxigênio no ar. Tinha muita heresia. Aí os protestantes falaram: vamos começar por onde? Vamos começar pela Bíblia. A reforma tem que começar pela Bíblia. As escrituras somente. A igreja tem que voltar para a Bíblia. Os teólogos precisam voltar para a Bíblia. Os professores precisam voltar para a Bíblia. A igreja precisa voltar para a Bíblia. Porque a gente chegou naquele tempo em que a pregação bíblica está insuficiente para a igreja. Insuficiente. Essa aqui é a aula própria. Essa é a aula própria para eu falar. Pastor, e o Buda é Deus? Não, o Buda não é Deus. É uma filosofia lá dos japoneses, né, dos tailandeses, dos indianos. Então também é outro assunto ainda. Piorou, né? Piorou. Agora, existe um Cristo Buda também. O que é o Cristo Buda? É o Cristo que só coloca você em meditação, em estado zen, sabe? De iluminação. Porque o pessoal vai nas heresias, vai nas religiões lá fora, aprende as religiões lá fora, vem para a igreja e eles querem transformar a igreja numa igreja híbrida. Igreja híbrida é aquela que saboreia todo mundo. Sabe bomboniere? Você chega na bomboniere, tem doces e salgados, você come o que você quiser. A igreja está se tornando isso agora. Tem que ter culto para todo mundo. Cada culto tem que ser diferente um do outro. Pregador tem que ser para louvor, tipo de oração. A gente não consegue ter padrão hoje. Você fala em padrão, não é aquele negócio engessado. Padrão é a liturgia, é o estilo, é o perfil da igreja. A igreja não consegue ter perfil e identidade. Ela tem que ficar mudando o tempo todo, inventando o tempo todo. Isso aí é o quê? Senão o espírito do anticristo que está batendo na porta e está sentando nas cadeiras. As pessoas não conseguem ficar muito tempo sentado e ouvindo a palavra. Tem que ser palavra relâmpago, não pode mais ser pregação. Eu estou falando isso agora porque essa aula é própria para isso, tá bem? Não pode mais ter pregação, tem que ser ministração, porque a pregação demora muito e o povo não gosta. Tem que ser ministração. Canta um louvor, faz uma ministração. Canta um louvor, faz uma ministração. Canta um louvor, faz uma ministração. Aí deixa lá 15 a 20 minutos para o que é chamado de pregação. O cara escolhe um texto lá, faz um embromation e recolhe as ofertas e vai embora. Olha o perigo. Quer dizer, a gente está falando de heresias antigas, mas e as de hoje? E as de agora? E os heresiarcas modernos? Vou tornar o negócio pior ainda, tá? Dá para colocar pânico em vocês. Hoje é a noite do pânico, sabe? E se eu fosse um heresiarca? Se eu fosse um herege? Se eu trouxesse heresias para vocês aqui, através da Associação dos Teólogos de Fronteira, como que vocês iam identificar isso? Como que vocês saberiam que eu estou ensinando heresias?
Por isso que examinai as Escrituras. Precisa conhecer a palavra por si mesmo. Tem que fazer igual o apóstolo Paulo falou: olha, cheguei em Tessalônica, preguei o que eu quis, e eles nem examinaram nada. Cheguei em Bereia, fui pregar lá. Quando eu ia pregando, eles iam examinando se eu estava falando a verdade ou não. Aí Paulo fala: os bereanos foram mais nobres do que o pessoal de Tessalônica. Tanto é que o apóstolo Paulo nem precisou escrever uma carta aos crentes de Bereia. Não escreveu. Não tem aqui carta do apóstolo Paulo aos crentes de Bereia, mas tem 2 cartas aos crentes de Tessalônica. Por quê? Porque os crentes bereanos, eles amadureceram no conhecimento. O que eu lamento é que as pessoas da nossa geração não querem valorizar o estudo das Escrituras. E eu falo estudo mesmo, sabe? Pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e conferir a pregação com a Bíblia. E se você descobrir pelo exame das Escrituras que o que está sendo ensinado seja por mim, o que eu estou fazendo, que nem o apóstolo Paulo falou, e se for eu? Se for eu e estiver trazendo um outro evangelho, maldito seja eu, anátema seja eu. Mas como que vocês vão saber? Tem que amadurecer, irmão. Vocês estão só começando aqui no estudo teológico, estão só começando. Tem que gastar mais tempo com as Escrituras. Não vai ser do dia para a noite, vai demorar. Aí a Bíblia vai falar o quê? Examinai tudo e retende o bem. Provai os espíritos, porque nem todo espírito é de Deus. Tem que provar pelas Escrituras. E aí tem que ter paciência. Vai ter que ter paciência, porque também não dá para você achar que está todo mundo ensinando errado. Meu pastor ensinando errado, meu professor ensinando errado. Não, você pode estar errando, porque o diabo pode se tornar o seu conselheiro. Eu garanto para vocês. Você vai sentar com a Bíblia de um lado, o diabo vai sentar do outro, para confundir você na hora da leitura das Escrituras. Eu falei que ia colocar um pânico, estou no pânico. E aí, como que vai fazer? Olha, leia as Escrituras. Não entendi esse ponto aqui. Você ora e guarda. Você ora e guarda. Não soluciona nada, porque tem texto que é difícil mesmo. Confia e acredita em Deus, porque se você entrar por no caminho da desconfiança, você nem na igreja você fica. Aí você não recebe mais nada, o diabo te bloqueia também. Então, vai com paciência, peça ao Espírito Santo e peça confirmações a Deus, para a palavra chegar no teu coração e você sentir paz, porque Deus não é Deus de confusão. Paulo falou: Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Eu ensino isso em todas as igrejas, disse o apóstolo Paulo. Esse é o conselho que eu mesmo dou a mim, e esse é o conselho que eu sigo com todo mundo. Eu ouço todos os irmãos, ouço as irmãs, ouço as crianças, ouço os adolescentes, ouço os pastores, eu ouço os mestres, eu ouço todo mundo. Eu não desconfio de ninguém a princípio, de ninguém. Eu ouço com o coração limpo, tá? Eu ouço acreditando que ele está falando por Deus, e oro. Eu oro porque, se não for por Deus, daqui uma semana, 2, 1 mês, 3, eu descubro. Deus mostra, Deus te revela que aquilo dali não era doutrina, era discurso pronto para poder engabelar a gente. Tem gente fazendo isso aí.